Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 27. Os últimos dias da vida de Jesus. Pergunta: como procedeu Jesus para modificar essa situação espinhosa entre os seus próprios discípulos e partidários, que se mostravam cada vez mais indiferentes ou desanimados devido à rotina das peregrinações pela Judéia? Ramatiz: tendo reconhecido a infiltração de sentimentos de discórdia, hesitação e inconformidade entre os seus fiéis amigos e seguidores, o que dali por diante dificultaria o ritmo produtivo das pregações evangélicas, Jesus preocupou-se realmente com esse problema grave. Sem dúvida, sua obra sofreria sério desgaste se a dissidência, o ciúme ou as desavenças viessem a tornar-se públicas e servirem de exploração capciosa aos inimigos da causa cristã. O sacerdócio de Jerusalém não só admitia o perigo das ideias revolucionárias de Jesus, como se mostrava enciumado de suas pregações cada vez mais bem acolhidas pelo povo numeroso e entusiasta. Caifás havia ordenado severa vigilância sobre o Rabi de Nazaré, exigindo um relatório diário de todos os seus passos e aconselhando aos seus esbirros que tudo fizessem para inculpá-lo o mais breve possível ante as autoridades romanas. Em primeiro lugar, Jesus procurou solucionar o problema da vida em comum dos seus discípulos, auscultando-lhes as dificuldades e as obrigações com a família e outros deveres prosaicos do mundo. Reservou as tarefas inadiáveis e mais urgentes para os solteiros, desobrigando os casados para atenderem com mais frequência aos problemas de sua parentela. Em seguida, pôs-se a refletir quanto ao modo de variar a forma de suas pregações evangélicas mantidas há 3 anos, a fim de avivar a alma de todos os seus fiéis. Mas as suas providências não chegaram a se concretizar em tempo, pois o mês de março chegava ao fim e ele foi crucificado alguns dias depois, em princípios de abril, na sexta-feira próxima da Páscoa. No entanto, assediado pelos seus apóstolos e principalmente por Pedro, que também se deixara impressionar pela opinião de centenas de partidários da causa cristã, Jesus se deixou mover por estranho impulso oculto e resolveu atendê-los, seguindo para Jerusalém e ali pregar a sua doutrina durante as festividades da Páscoa. Sempre relutara quanto a essa viagem a Jerusalém, o que considerava um evento prematuro para suas pregações impregnadas da poesia e do encanto provincianos da Galileia. Temia a recepção frígida dos jerusalemitas, sempre sarcastas para com as ideias e os empreendimentos dos galileus, ou ser motivo de escárnio ao enfrentar em público os sacerdotes duros de coração, embora hábeis e astuciosos malabaristas das letras e dos sofismas. Sem dúvida, sua obra seria desgastada em Jerusalém, com sérios prejuízos para o futuro, caso retornasse a Nazaré frustrado e humilhado. Tomé, cauteloso e ponderado, considerou que a ida de Jesus a Jerusalém não passava de perigosa aventura, pois circulavam rumores de que seria preso ao chegar à cidade, e talvez a ordem de sua captura já estivesse expedida. O mestre tornou-se pensativo ante as ponderações razoáveis e sensatas de Tomé, pois se nada temia quanto à sua própria vida, muito o afligia um destino precário daquela obra erigida à custa de renúncias, amarguras e perseverança. Nada o atraía no mundo material, cujas sensações e prazeres jamais o faziam vibrar em sua avançada sensibilidade psíquica, mas hesitava em tomar qualquer decisão, esperançado de encontrar em Jerusalém o combustível adequado para inflamar a chama da fé e do ânimo, que ameaçava apagar-se no coração dos seus discípulos e amigos. Não vislumbrava outra alternativa afora a de pregar o evangelho em Jerusalém, que se afigurava ser a última esperança para conseguir o desejado estímulo renovador dos seus adeptos. Decidido, reuniu seus fiéis e transmitiu-lhes a boa nova da sua ida a Jerusalém, não como visitante, mas para pregar durante as festas de Páscoa nas praças, sinagogas, escolas e talvez nos pátios do próprio templo, onde só discursavam ao povo os mais famosos oradores da Judéia. A notícia alvissareira galvanizou os seus discípulos e ateou o mais vibrante entusiasmo na turba que o seguia, à cata de proventos materiais. O reino de Deus e o trono de Israel estavam próximos, pois Jesus decidira-se a empreender a tão esperada marcha a Jerusalém. A alegria foi contagiante, um sopro renovador e poderoso vitalizou até os mais pessimistas. Jesus encontrava-se hospedado na casa da família de Ezequiel, em Betânia, quando resolveu consentir em pregar na cidade de Jerusalém.
A efusiva novidade foi transmitida a todos e disseminou-se por toda a província. Em breve, afluía a gente de todos os recantos de Betânia, dominado pelo intenso júbilo de participar do esperado reino de Deus na terra, a ser instituído em breve pelo Messias, conforme predisseram os mais abalizados profetas do Velho Testamento. Os discípulos mais chegados moviam-se céleres. Ninguém opunha qualquer dúvida ou sequer admitia a mais leve frustração naquela aventura que se delineava como o arremate final das pregações de Jesus. O mestre iria a Jerusalém não somente pregar a boa nova e o reino de Deus, mas inquirir os poderosos, afastar os sacerdotes cúpidos e exploradores do povo infeliz, assim como libertar o povo eleito do jugo romano. As multidões o esperariam festivas às portas da cidade para recepcioná-lo, como se faz dignamente a um rei, e o levariam em triunfo pelas ruas até a cidade do templo. Ali, Jesus seria consagrado em sua augusta majestade divina e da inexpugnável fortaleza seguiriam para o palácio de Herodes, onde ele assumiria o poder, em cumprimento da profecia de Isaías e Miqueias. Diante da casa de Ezequiel, a multidão dava vivas a Jesus num delírio de festa. Os apóstolos sorriam felizes, contagiados pelo entusiasmo da turba, e faziam coro às hossanas ao mestre. Apenas Tomé, o homem cauteloso, Filipe, o pessimista, e João, sempre alheio à ruidosidade do mundo, não comungavam dessa demonstração que prenunciava trágicos acontecimentos para breves dias. Salve, meus irmãos, paz e luz, paz e amor. Complexo isso, porque tudo que a gente leu nessa parte final desse capítulo foram as expectativas das multidões sobre o trabalho que Jesus viria a fazer em Jerusalém. Jesus reuniu todo mundo para falar que ia pregar em Jerusalém, mas em nenhum momento ele falou que ele ia até o palácio de Herodes e que ia confrontar Herodes e depois Herodes e reivindicar o trono e tudo isso e que ia libertar o povo judeu. Ele não falou nada disso. Ele só reuniu os discípulos e falou: está na hora de eu pregar em Jerusalém. Todo o resto que a gente leu agora nessa parte final do texto foram as expectativas que a multidão estava criando sobre a ida do mestre para Jerusalém, a partir do que estava escrito no Antigo Testamento. E no próximo episódio a gente vai ler sobre como Jesus se sentiu em relação às expectativas que estavam recaindo naquele momento sobre ele. Eu resolvi deixar episódios separados, né? Porque achei tudo muito importante. Achei isso que a gente acabou de ler muito importante. E o que a gente vai ler em seguida também achei muito importante. Então resolvi deixar capítulos independentes, entendeu? Pra gente prestar a máxima atenção sobre isso, sobre o que Ramatiz tem a nos dizer. Um momento muito delicado da história de Jesus, porque nem ele mesmo sabia que ele estava indo, intuído pelo Altíssimo, para o que seria o fim da sua vida, o início do fim, e que em poucos dias ele ia estar crucificado. Em poucos dias ele iria desencarnar. Talvez nem ele mesmo soubesse que em poucos dias ele iria estar desencarnado. Pronto, o projeto acabou, irmão. Você está livre. O que você tinha que fazer na Terra você fez, parabéns. Agora receba a sua libertação e contemple o que essas pessoas que você ensinou irão fazer da sua obra messiânica, da sua peregrinação enquanto você estava encarnado. Contemple daqui, no outro plano. Você não precisa mais estar no plano material. Jesus me ensina muito, eu espero que ele ensine a todos vocês que estão acompanhando essa saga, entendeu? Não tenho muito o que dizer não, viu, meus irmãos? Paz e luz, paz e amor. Vamos seguir estudando para sempre, pela eternidade, até o fim. Eu sou seu radialista Aroni e vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Câmbio desligo.